A paz de Cristo seja com todos. O texto no qual nós vamos nos basear essa noite está em Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 15. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 15. O tema que resolvemos dar para a mensagem dessa noite é ressurreição, traço, a semeadura da glorificação da igreja. Bendito seja o Senhor. Nós estamos pegando a carona aí da tradição, do tríduo pascal. Quinta-feira, quando Jesus Cristo celebrou a Santa Ceia, instituiu a Santa Ceia. Na tradição é assim. Sexta-feira, quando aconteceu a sua paixão e morte. E sábado, quando acontece a sua ressurreição. Na tradição, É assim. Muito bem, nós queremos dizer primeiramente que a ressurreição é o maior evento messiânico. O maior evento ligado ao Messias. A ressurreição. No Antigo Testamento, até no Antigo Testamento, até antes de Jesus, alguém fez ressuscitação de alguém. Como no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, outros, Jesus Cristo disse que ressuscitariam mortos, são sinais que seguem aos seus discípulos. E no decorrer dos séculos, sem ser mesmo só na era apostólica, alguém fez ressuscitação de alguém. Mas a ressurreição de Jesus é um evento singular, é um evento único e que bem diferente das ressuscitações. O que alguma linha da teologia chama de ressuscitação? Quando alguém ressuscitou alguém e ele morreu depois. O próprio Jesus fez a ressuscitação de Lázaro. Na linguagem aí médica, ressuscitação, os médicos tentando fazer a pessoa voltar, Mas no mundo teológico, ressuscitação é operar uma ressurreição quando a pessoa morre de novo. Porque não ressuscitou com o corpo glorioso. É impossível não morrer mais se não tiver em corpo glorioso. E a ressurreição de Jesus ainda tem um detalhe a mais. Foi verdadeiramente a ressurreição. Sabemos que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. A divina já tem a glória em si. A humana perdeu na paixão e morte. Mas na ressurreição até a humana recebe a glória. E por isso Jesus teve que ir para o céu. E nunca mais morrerá. Até porque, se fosse pela lógica humana, Jesus não era para ter morrido nenhuma vez, Se fosse pela lógica humana. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. Jesus nunca pecou, então ele não deveria morrer. Quem deveria morrer éramos nós, pecadores, gênero humano, ser humano, desde Adão até o último que vai nascer. E ele morreu por quê? Porque ele morreu no nosso lugar. No nosso lugar. Por isso que se diz o maior evento messiânico. Quais são os eventos messiânicos? Os principais. Primeiro, a encarnação. Foi algo grandioso a encarnação? Foi. Todos os eventos messiânicos foram grandiosos. Algo que o homem não pode imaginar. O divino, o eterno, tornar-se humano, um homem. Ele que já é, desde toda a eternidade, a gente é tentado para dizer que já era, mas ele não era. Ele é, o tempo de Deus é o presente, Desde toda a eternidade, como Filho de Deus, 3 pessoas divinas
Pai, Filho e Espírito Santo, todas só Espírito, sem carne. O Filho se encarna, se humaniza, e isso é tremendo. Eu amo tanto esse homem, seria o testemunho de Jesus. Eu amo tanto esse homem que eu vou me transformar, eu vou me fazer do jeito de um deles, para provar a experiência deles, viver como eles, sentir a dor deles, muito mais amá-los, muito mais comunicar toda a verdade sobre o sobrenatural, sobre o eterno, sobre o céu. O sobrenatural no sentido de o eterno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo que foi impossível para nós assimilar toda a revelação de Jesus. O apóstolo João diz que quando ele se manifestar como ele é, nós o veremos. Quando ele se manifestar e a igreja for transladada daqui da terra, for glorificada e entrar na glória, tudo que a igreja não entendeu aqui, ela irá entender quando chegar lá. Lá a revelação será plena. Bendito seja Deus. O segundo grande evento messiânico é a paixão e morte. Paixão, o sofrimento de Jesus na cruz. Ainda hoje cheguei lá na casa, numa certa casa, alguém estava terminando de assistir o filme sobre a vida, paixão e morte de Jesus. Maria recebendo o corpo, todo ferido, todo desfigurado, naquele lamento de mãe. É tremendo, irmão, a coisa. É tremendo. Há tempo atrás eu assistia, hoje eu já faço é fugir. Eu fico na reflexão da palavra, que eu não quero mais ver aquelas cenas. Porque naquela hora que eu vejo aquelas cenas, dá vontade de eu bater muito em mim mesmo. E isso não é sábio, é loucura. Isso não é sabedoria, é loucura. Bater em mim por quê? Porque não é eu pirando, não. É porque não adianta ter pena de Jesus se a gente não se render plenamente aos seus pés, à sua vontade, se derramar em seus braços. Porque as filhas de Jerusalém, as mulheres sempre foram mais religiosas, né? Tem muita mulher desmantelada, mas geralmente a mulher é mais religiosa do que os homens. Choravam muito quando via Jesus naquele sofrimento da paixão. Ele disse: filha de Jerusalém, não chorai por mim não, chorai por vocês mesmos, por vossos filhos, né? Ele só faltou dizer, porque a causa de eu estar sofrendo tudo isso é o pecado de vocês. Então só adianta ter pena de Jesus se a gente pegar, assumir um tremendo ódio ao pecado e um infinito amor a Jesus. Paixão e morte. Ele tinha 33 anos e meio. Aí morreu e só passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, naquele túmulo, naquele sepulcro, né? Ressuscitou. 3 dias e 3 noites. Depois da ressurreição, vem a ascensão. Mas antes da ascensão, ele passou 40 dias aparecendo. Na verdade, a melhor expressão do que aparecendo é manifestando-se. Entrando numa sala onde os discípulos estavam em oração, com as portas fechadas. Não pretendemos falar nada do que é possível sobre isso dentro da ciência, até porque não somos cientistas, né? A nossa praia aqui é a palavra de Deus. E ele apareceu a Maria Madalena, apareceu a outras mulheres, apareceu a Pedro, apareceu a todos os apóstolos, apareceu a um grupo de 500 irmãos, mais de 500 irmãos, e depois apareceu a Paulo. Isso é o testemunho de Paulo, né? Que não se pode negar a ressurreição de Jesus, porque ele apareceu a muita gente. Tiveram muitas testemunhas. E depois apareceu a mim, que era um abortivo, que eu era indigno de Jesus, porque eu perseguei a igreja, matei muitos cristãos, mas ele apareceu em mim. A sua mão me alcançou, o seu amor me alcançou. Ele havia me chamado desde o ventre da mãe.
para fazer de mim um vaso de eleição, que o próprio Jesus falou para Ananias, né? Senhor, tu quer que eu vá orar nesse homem? Ele até há pouco tempo matava, né? E perseguia os teus discípulos. Ele, não diga isso, ele é para mim um vaso de eleição. Um vaso de eleição. E nós conhecemos bem pela Bíblia o grande trabalho que o apóstolo Paulo fez, né? A gente chama de apóstolo Paulo, ele não faz nem parte do grupo dos apóstolos. No final da segunda epístola de Pedro, chama ele de irmão Paulo. Mas, até na Bíblia mesmo, chama ele de apóstolo. E nós sabemos que ele, sem ser do grupo dos 12, trabalhou mais do que os 12. Trabalhou muito. Então, Deus é soberano, ele chama quem quer, ele usa quem quer, quando a pessoa permite. Muito bem, aí depois teve a ascensão ao céu, depois de 40 dias de aparições. É bom a gente saber desses eventos, e que tempo durou, o intervalo de um para o outro, né? E depois de 40 dias de manifestação, eu disse que era melhor do que a aparição, né? Tem até quem diga que aparece a alma, né? Aqui. O fantasma, que aqui para nós no Ceará se chama de alma. Eu vi a alma, né? Pois é. Aí depois teve a ascensão, a sua subida ao céu com corpo, alma, corpo glorioso. Ele todo subiu para os céus. Ascensão. Com força própria. Com força do Pai, com força do Espírito Santo. Até porque toda a força de Jesus é dele, do Pai e do Espírito Santo. Toda a força do Pai é dele, de Jesus e do Espírito Santo. Toda a força do Espírito Santo é dele, do Pai e também de Jesus. Nós já sabemos disso. E quando ele subiu para o céu, lembrei agora de Efésios 4, né? Ele levou cativo o cativeiro. Ei, cativeiro, tu agora vai cativo. E o que estava sequestrado, ele levou livre. Bendito seja Deus. Levou livre. Não, Jesus, quando subiu para o céu, ele levou algum homem? De fato, naquele dia ele não levou, não. Mas de direito ele levou todos que já tinham crido nele e que ainda viriam a crer. Bendito seja o Senhor. Eu gostei da frase que o Senhor me deu agora. Na verdade, a primeira ele deu foi a Paulo, né? Subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro. Está lá em Efésios 4. E deu dons aos homens. E o que ele me deu agora foi o seguinte. E levou livre, levou cativo o cativeiro, e levou livre o homem que estava cativo. Em uma forma de decreto divino. Quando Jesus morreu, todos os homens morreram. Quando Jesus ressuscitou, todos os crentes ressuscitaram. Esses homens que morreram junto com ele também são os crentes, tá? Quando ele subiu para o céu, todos os que creram, estão crendo e ainda crerão nele, subiram. E quando ele voltar, subiram de direito. E quando ele voltar para buscar sua igreja, irão subir de fato. Amém? Bendito seja o Senhor. Eu sinto prazer em falar essas coisas. E depois que ele foi a sua ascensão ao céu, depois que aconteceu, 10 dias depois era o dia de Pentecostes, que era a festa que os judeus celebravam, né? A festa 50 dias depois das primícias, né? Na colheita dos frutos, né? Aí então, muito propício para que o fruto da terra também fosse colhido. E ele, depois de 10 dias no céu, não sei, Deus sabe por que esses 10 dias. Ele, por ocasião do dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes não foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, mas a descida do Espírito Santo sobre a igreja foi no dia de Pentecostes. Depois de 10 dias ele mandou o Espírito Santo para capacitar os apóstolos, para lhes conceder o dom de interpretar as escrituras hebraicas e ao mesmo tempo produzir as gregas, né?
Estamos falando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguma coisa de aramaico, e o Novo em grego, alguma coisa de aramaico. E que o Novo Testamento é a perfeita interpretação do Antigo. Homem simples pescador, Pedro, eu estou falando agora só de Pedro, mas foram todos que pregaram e que escreveram livros. Passaram a entender as profundezas do reino dos céus, porque receberam o Espírito Santo. Amém? E quando nós recebemos também em nossa vida, irmão, a mente se abre, a alma se abre. Onde o nosso pensamento não ia, passa aí. Nós passamos a navegar, estava cantando há pouco tempo, em um novo oceano, passamos a beber de uma água que nunca tinha bebido. Até digo que depois que a gente prova o dom celestial, nunca mais a gente será a mesma pessoa. Nunca mais a gente será a mesma pessoa. Bendito seja o Senhor. E então já houve a encarnação, a paixão e morte, a ressurreição, a ascensão, derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e agora nós estamos esperando a sua volta, né? Amém? Nós estamos na esperança, esperando a sua volta. Muito bem, eu disse que o tema da reflexão de hoje é a ressurreição, traz a semeadura da glorificação da igreja. Por quê? Porque Jesus ressuscitou glorificado. E isso aí já é uma garantia de que a igreja será glorificada um dia. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Coríntios, aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 5. Ele diz o seguinte, capítulo 6, versículo 3 a 5. Ele diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Irmãos, aqui muito mais do que o batismo nas águas, fala em entrar no corpo de Cristo, que é a igreja. Em entrar no projeto do reino dos céus. E entrando nesse projeto, morre o velho homem e nasce o homem novo. Batismo é mergulho, mergulhou no projeto, entrou nessa família, entrou nos propósitos de Deus. E todos quantos foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte. Morreu o homem velho, junto com o homem perfeito que morreu. E o versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando Jesus morreu, nós morremos. Quando nós celebramos o batismo, apenas estamos celebrando a morte de Jesus e também a morte do homem velho que éramos. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Bendito seja Deus. A morte, a ressurreição de Jesus, a nossa morte do homem velho, nos dá a esperança da futura ressurreição, a qual alcançaremos em Cristo Jesus. Aí o versículo 5 diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos, olha aí o futuro, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, com a ressurreição de Jesus está garantido para nós também a ressurreição. Bendito seja o Senhor. Entender essas coisas primeiro requer conseguir se assentar com Deus em uma cadeira para conversar, com Jesus, com o Espírito Santo. Conversar, ouvir dele as lições, compreender, abrir o coração e a alma e crer.
e confiar. E bendito seja o Senhor. Olha, eu acho tremendo esse texto que eu falei, no qual nós íamos nos basear, que é Mateus 28, 1 a 15. Vou dar uma lidazinha aqui, tá? Esse texto é dividido em 2 tópicos, esse que eu anunciei, não é o capítulo 28, é Mateus 28, de 1 a 15. A ressurreição e a mentira dos judeus. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, fala de uma luta que houve entre Miguel e o dragão. Miguel é o arcanjo, né? O lutador. E o dragão é o diabo. E fala no mesmo capítulo, com a mulher sofrendo dores de parto, e o dragão queria devorar o menino logo que nascesse. Então, Jesus, a igreja, o povo de Deus, são perseguidos pelo dragão a partir da hora que surgem. A partir da hora que surge o novo cristão, o dragão começa a atacar. Ele quis devorar Jesus antes de nascer. Só porque a semente do Cristo era os hebreus, quando eles começaram a se multiplicar no Egito, Faraó mandou matar todo menino. É lógico que tem um porquê de guerra, né? Na guerra, né? Na luta, os homens são quem lutam mais. Mas, inconscientemente, mandava matar os meninos, porque o descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás seria um homem. Quando Herodes, o grande, soube que Jesus, o rei dos judeus, tinha nascido, o Messias, disseram para ele que era rei dos judeus, ele não queria perder o trono, ele se preocupou logo em matar. Então a igreja sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida, mas sempre será vitoriosa. Bendito seja o Senhor. E aqui eu disse que esse texto escolhido tem 2 tópicos, a ressurreição e a mentira dos judeus. E essa mentira dos judeus é uma das formas do dragão atacar a igreja, querendo atacar pela cabeça, quando jamais ia alcançar. Porque o descendente da mulher, que é Jesus, é muito dizer isso para ele, é pouco dizer isso dele. É muito dizer isso sobre ele, mas é pouco dizer isso dele, que esmagaria a cabeça da serpente. E ele, representando a cabeça da igreja, o próprio pensamento judeu já quis esmagar o cabeça da igreja. Como? Querendo colocá-lo na obscuridade, querendo negar sua ressurreição. A mentira dos judeus é o seguinte, é que vieram de noite seus discípulos e nós estávamos dormindo, os soldados, né? E o furtaram. Essa mentira que se propagou até o dia de hoje. Pelo menos quando Mateus escreveu, essa mentira rolava por lá. Porque Mateus não escreveu isso aqui no outro dia. Jesus ressuscitou hoje, amanhã logo ele escreveu, não. Foi um tempo depois, até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito Mateus, que Jesus não havia ressuscitado. Existe essa negação, sabia? Ainda hoje existem linhas de pensamentos, pensamento vem dos pensadores, linhas filosóficas, linhas teológicas contrárias ao cristianismo, que Jesus não ressuscitou. Mas as testemunhas foram vastas. Foram muitas. E uma prova que Jesus Cristo de verdade alcançou essa vitória, que os séculos vão, como cantava o Feliciano Amaral, né? Os séculos vão, mas Cristo permanece. Presente aqui em cada coração. Tá?
Então, Jesus está vivo para todos sempre. Jesus é vivo para todos sempre. Inclusive, eu tenho um pensamento que eu não ouvi ninguém dizer, mas eu tenho o direito de pensar. Quando eu digo que estou pensando, eu não estou querendo que as pessoas engulam de qualquer forma, não é? Absorvam de qualquer forma. Eu tenho um pensamento que morreu a natureza humana de Jesus, morreu a primeira e a segunda morte, mas que era impossível a natureza divina de Jesus morrer. Até compreendo e penso que enquanto a natureza humana estava morta, a primeira e a segunda morte, a divina o guardava. Bendito seja o Senhor. Espero que alguém, antes de me chamar de herege, porque eu estou dizendo isso, procure entender essas coisas. Se não entendeu, busca Deus para receber essa revelação. Porque geralmente no mundo teológico, toda vez que alguém diz alguma coisa que o outro nem sabia, nem entendeu, ele diz: isso é um herege. Às vezes essa censura é até produto da ignorância de quem está falando. Da ignorância. Muito bem, agora, mas indo lá para Mateus capítulo 28, versículo 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Isso é espetacular, irmãos. Isso é espetacular, igreja. Olha, diz, elas foram ver o sepulcro, e eis que houveram um grande terremoto. Alguém já me perguntou, elas chegaram a ver esse terremoto? O anjo do Senhor, descendo, chegou removendo a pedra. O seu aspecto era como um raio. Elas viram esse raio descer, elas presenciaram esse terremoto, porque diz que elas foram ver, e houve isso aqui. Não está dizendo que antes delas irem ver o sepulcro, houve isso aqui. Isso aqui o quê? O raio descendo e o terremoto que tirou Jesus Cristo do túmulo. Ele saiu com o corpo glorioso. E o anjo que veio com aspecto de raio, porque a luz era tão intensa que se assemelha à luz de um raio, mas foi tão bem feito no filme que eu vi hoje. Pense, os cabas fazem aí coisa bem feita, viu? Aquele anjo se assentou sobre a pedra. Ou seja, tudo que prepararam contra Jesus, que era pedra pesada, na boca do sepulcro, ele dizendo a eles, os discípulos vêm e vão roubar, é para que guarde esse impostor. Um anjo só da parte de Deus veio, removeu a pedra e se assentou sobre ela. Isso é uma forma também de esmagar a cabeça da serpente. Isso é uma forma de mostrar vitória. Isso é uma forma de humilhar a morte. Isso é uma forma de dizer, eu posso mais do que tu. É muito fácil alguém dizer, eu posso mais do que tu. Agora o importante é realmente poder. E Jesus não disse, eu posso mais do que tu. Ele não precisou de dizer. Ele mostrou dessa hora para a morte, eu posso mais do que você. Bendito seja o Senhor. É bom a gente pensar nessas coisas, meditar, porque nisso a fé da gente se fortalece. Nisso a gente cresce. Saber das histórias decoradas, sem compreender e sem sentir, vai nos impossibilitar de viver e testemunhar. Não é? É aquele trajeto que as informações passam, né? Pensamento, né? Mente. Sentimento. E depois abrir a boca e falar, ou então usar as mãos e praticar. As mãos, eu estou dizendo de uma forma simbólica, que representa a ação, né? A gente não age só com as mãos, né? Tem gente que até nem uma mão tem e age muito. Se assentou sobre a pedra. Os guardas ficaram todos com medo, versículo 4, muito assombrados, como mortos. O anjo disse às mulheres, observaram esse versículo 5, aqui, o anjo disse às mulheres, não disse nada para os guardas,
mas falou com as mulheres. As mulheres eram discípulos de Jesus. E os guardas estavam ali cumprindo ordens do império e das autoridades judaicas, né? Ou seja, o anjo não deu satisfação aos guardas, mas deu às mulheres. Vocês vejam o respeito que Deus tem por quem serve a Ele. Ele disse às mulheres: não tenhais medo. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Não tenhais medo. Tem alguém aqui com medo de alguma coisa? Aquietai-vos e sabei que Jesus é Deus. Não é Deus não, ele é filho de Deus. Eu nunca vi filho de peixe ser um pássaro. Quem é filho de Deus verdadeiramente é Deus. Tá? Tem linhas teológicas por aí que diz: Jesus não é Deus, ele é o filho de Deus. Porque eu sou homem, o meu filho é homem. A minha filha, porque eu sou homem, a minha filha é também homem. Ela é do sexo feminino, mas é do gênero humano, homem. Homem e humano é a mesma coisa, né? Eu sei que vocês estão buscando Jesus, o crucificado, mas ele já ressuscitou, como havia dito. Bendito seja o Senhor. Vinde, vede o lugar. Vinde, vede. Vem cá e vê o lugar onde ele estava. Vem ver. Um dia desse eu estava sentado lá numa calçada à noite, uma pessoa passou, conversou um pouco comigo e fez uma pergunta sobre fé. Eu disse: tu quer mesmo ouvir sobre isso? Quero. Eu digo: mas demora um pouco. Não tem problema. Eu digo: pois prepara os ouvidos aí. Isso aqui também significa: vem e vê. Vem e vê. Esse é o desafio do Senhor para todos aqueles que Ele chama. Vem e vê. Me lembrei agora do Salmo 34, versículo 8, né? Vem e vê, prova e vê que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. E ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. E as mulheres saíram imediatamente a dizer aos seus discípulos que ele tinha ressuscitado dos mortos e que ele tinha mandado dizer que ele ia para Galiléia, lá todos o veriam. Bendito seja Deus. Olha, nos evangelhos, principalmente no de Mateus que eu estou usando, tem umas 4 passagens. Jesus Cristo adiantando, alertando, avisando para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem tem que ir a Jerusalém. Estou com vocês aqui esse tempinho, mas está chegando a hora aí, eu tenho que ir a Jerusalém. Lá eu vou ser perseguido pelos anciãos do povo, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos maiorais que tem lá, pelos judeus. Serei humilhado, chicoteado, morto. Mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Ele disse isso umas 4 vezes, só em Mateus. Por isso é que aqui o anjo disse: ele ressuscitou como havia dito. O anjo sabia que ele havia dito. É lógico. Veio pensamento aqui que eu não quero nem falar. Então, aí elas foram imediatamente. Agora eu quero pular para o versículo 11, onde diz assim: quando iam, eis que alguns da guarda de quê? Do sepulcro, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Com certeza, o raio que desceu, né? Não era um raio, era um anjo no aspecto de raio. O terremoto. Tudo que aconteceu. Alguns da guarda foram avisar. Não foi um fato que não marcasse, que fosse indigno de ser avisado para as autoridades. Que diante de Jesus não era autoridade alguma, né? Mas diante do povo era. Vamos avisar para eles. Vamos avisar. Aí eles se preocuparam.
congregado eles com os anciãos, né? E tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Está vendo aí? Mentira dos judeus. Dizendo, não, vocês digam assim, ele na verdade ressuscitou, mas digam assim, deram muito dinheiro para eles ficarem dizendo essa mentira. Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Vocês não sabem o quanto pesava isso contra os soldados, se na verdade fosse isso, tivesse acontecido, ele tivesse dormido. Um soldado na incumbência de guardar o corpo de um homem como Jesus, que tinha marcado ali, por causa da inveja dos judeus, por causa da inquietação deles, chegaram a matar. E ali tinha mão também do Império Romano, né? Porque rei dos judeus, rei nós só temos César, etc. E eles iam ser punidos duramente. Quem sabe se não iriam até morrer, porque seriam considerados traidores do império, né? Provavelmente, dependendo do julgamento até morreriam. Aí o versículo 14 diz, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, diga que dormiu. Vocês dormiram, enquanto dormiram, ele levaram. Se isso chegar às autoridades, né? Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos, né? Nós vamos convencer e vos poremos em segurança. Vocês não vão ficar nem na cadeia, não. Digam, vocês não vão ficar nem na cadeia. E eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Eu quero dizer a vocês que esse dia de hoje, que a Bíblia fala em várias passagens, é até o dia que foi escrito esse documento. Viu? Não quer dizer que lá entre os judeus ainda tem essa mentira, não. Mas até o ano que Mateus escreveu o Evangelho, ainda rolava mentira por lá. Que ano ele escreveu? Faça uma pesquisa aí. Você faz uma pesquisa até no Google. Pesquisa sobre o Evangelho de Mateus. A data em que foi escrito. Né? Público para quem foi escrito. Vem tudo. Nesse sentido, a internet é uma bênção. Tá certo? Mas nós acreditamos nessa mentira? Que Jesus não ressuscitou? Não. Nós cremos, na verdade, que ele ressuscitou. E ele ressuscitou até no nosso coração. Até no nosso coração ele ressuscitou. Não são só informações de letras, de algo escrito, mas a nossa própria alma crê, testemunha e proclama que Jesus ressuscitou. Porque nenhum de nós aqui tem 100 anos. Nenhum de nós aqui tem 100 anos. O mais maduro aqui, o mais experiente, tem 72. 71. 71. E um dia ele nos alcançou. Se ele nos alcançou é porque ele é uma pessoa viva. É uma pessoa viva, é uma pessoa ressurreta, é uma pessoa vencedora, é uma pessoa vitoriosa, é o Deus conosco, é o Messias prometido, é o Cristo prometido, é o Messias chegado, é o Cristo chegado, é o nosso Salvador, porque foi o nosso substituto na cruz. E sendo o nosso substituto na cruz, nos trouxe também a vitória, que por enquanto vai sendo dado em porções. Mas quando ele voltar em toda a sua glória, quando ele veio a primeira vez, ele não vem em toda a sua glória, não. Teve um momento de manifestações da sua glória. Mas quando ele vier nas nuvens do céu, ele virá com poder e grande glória. Virá em toda a sua glória, diz Mateus 25. Aí será dado a nós tudo aquilo que ele tem guardado para nós. A semeadura que foi feita da glorificação na igreja, nesse dia será uma árvore bem grande, cheia de frutos. E nós seremos os frutos. Bendito seja Deus.
Me lembrei agora de Isaías 53. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, no passado a ressurreição foi uma promessa do Pai. Lá no Salmo 16, versículo 10, diz: não deixará minha alma no Hades. Tem versão que diz no Seol. Tem versão que diz no inferno. Porque o Hades era o interior da terra no hebraico, né? Transliterado, né? O Seol, o interior da terra, o sepulcro, o túmulo, no grego. E o inferno é, no português, que também está dentro da terra, está enterrado. Não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aqui era o Pai, através dos cânticos do Antigo Testamento. O Pai falando através do profeta salmista. Interessante, não é? No tempo histórico, a ressurreição foi a vitória plena sobre a morte. Já expliquei que foi diferente de ressuscitação. Com a ressurreição estava vencido a morte. Era maior que a consequência do pecado. A ressurreição de Jesus foi maior do que a consequência do pecado. Venceu a maior consequência do pecado, que é a morte. E ele venceu a morte. A semente, a sementeira, a ressurreição, a glória da igreja. E para o futuro na fé, assim como Cristo morreu, se participarmos da morte do Cristo pelo batismo, participaremos da sua ressurreição. Esse é o resumo de tudo em que foi falado. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós busquemos através da leitura da palavra de Deus, da oração e das boas ações missionárias, as boas ações também de caridade, perseverar na fé, no amor, até a volta de Jesus, porque estamos predestinados para essa bendita ressurreição, se dormirmos em Cristo antes dele voltar. E se estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, a melhor forma que tem de se viver a Páscoa é passar. Páscoa significa passagem. Passar de quê? De qualquer lado que a gente tiver para o lado de Jesus. Você pode citar aqui 1000 aplicações, 1000 significados. Mas é passar, se você não estiver do lado de Jesus, estiver em qualquer lado, passe do lado que estiver para o lado de Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé e vamos, nesse momento, agradecer a Deus por essa rica oportunidade de cultuá-lo nesse momento. Pai bendito, eterno Senhor, bendito Jesus e Espírito Santo, nosso Consolador. Nós somos gratos a vós pela encarnação, pela paixão e morte, pela tua vida aqui, pela tua ressurreição, pela tua ascensão, pelas tuas benditas manifestações aos teus discípulos, pela tua manifestação a nós através da fé, pela tua ascensão aos céus. Somos gratos pela descida do Espírito Santo sobre a igreja e por ter permanecido com a igreja já durante 20 séculos. E somos gratos porque o Senhor também nos deu, nos dá, mantém em nós a esperança da tua bendita volta. Se não tivéssemos a esperança e a confiança de que um dia o Senhor vai voltar, o que estaríamos fazendo aqui, Senhor? Hein, Senhor? Mas o Senhor mantém em nós essa esperança. Nós somos gratos por tudo isso. E nesse momento te pedimos que nos guarde de todo mal. Te pedimos que nos dê a graça da perseverança na caminhada. Até a hora H. Quando o Senhor nos chamar ou quando o Senhor vier buscar a igreja que dormiu em ti
e a igreja militante aqui. E aí, todos nós juntos, de baixo para cima, indo ao teu encontro, passaremos a ser a igreja triunfante. Louvado seja o vosso nome. Cura as nossas enfermidades, tanto do corpo como da alma. Socorre as pessoas por quem sempre oramos. Aquece aquele que está frio na fé. Cura aquele que sofre de depressão. Cura aquele que sofre do câncer. Cura aquele que sofre da pior de todas as enfermidades, que é o pecado. Nos tenha em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome e para a nossa plena e perfeita felicidade. Obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos e vos louvamos em nome de Jesus. Amém.